Um animal comum, porém em um tamanho monstruoso que aterrorizou tribos e turistas na região africana do Congo. Uma criatura que conseguiu ultrapassar os limites dos pesadelos direto para o mundo real. Mas seus avistamentos não se restringem apenas ao continente africano, pois pistas de sua existência apareceram em locais diferentes das Américas. Famílias enlutadas que atribuem a perda dos seus entes queridos a uma gigantesca aranha com fome de carne humana. Seria mais uma lenda ou uma história verdadeira omitida pelas autoridades? Esse é o Ordinário e hoje você irá conhecer a história de Djiba Fofi, a aranha gigante do Congo. E se você curte conteúdos assim, já aproveita e curte também o nosso vídeo clicando no botão do like. É apenas um clique, mas para o nosso trabalho aqui no YouTube faz toda a diferença. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 1890, Congo, África. A região do Congo é famosa por possuir uma vasta área selvagem que poderia esconder espécies de animais que a maioria de nós humanos julgamos não existir. Aqui no canal já contamos os relatos sobre o Mokele Mbembe, que acontecem em uma região muito próxima da que iremos abordar hoje. A diferença é que a história de Mokele Mbembe acontece nas bacias do Congo e a de Djiba Fofi nas florestas de matas fechadas. Em 1890, um boato de aranhas gigantes vivendo nas florestas tropicais do Congo se espalhou entre caçadores do Reino Unido, mas seu primeiro avistamento relatado em diário foi alguns anos mais tarde, em 1938, quando um casal de exploradores e caçadores, Reginald e Margaret Lloyd, estavam em expedição nas matas do Congo à procura de animais para abater e relatar suas aventuras em livros. Nos anos 30, os conhecidos safaris para a observação da vida selvagem ou caça já existiam e eles eram feitos de duas formas. As pessoas podiam acampar em casas de árvores na selva com guias locais e explorar a região andando durante o dia, ou em carros como conhecemos hoje, porém muito mais antigos. Reginald e Margaret Lloyd estavam em seu próprio veículo e já se encaminhavam para a área povoada, a fim de retornar para sua cidade no dia seguinte. Foi quando algo grande mexeu o arbusto pouco à sua frente e eles resolveram parar. Mas o motor do veículo permaneceu ligado, ainda bem. Era fim de tarde e pelo movimento no arbusto eles pensaram que veriam um macaco, javali ou, com sorte, um leopardo. Porém, a sorte estava muito longe deles nesse dia. O que saiu do arbusto foi uma aranha, de aproximadamente 1,5 metros. Assustada com o que tinha acabado de presenciar, Margaret pediu ao marido que acelerasse e fosse embora dali. Eles chegaram na aldeia próxima que estavam se hospedando e relataram o caso. E, para sua surpresa, os moradores locais revelaram que o animal que eles tinham visto era pequena em relação aos que existiam ali, e que eles pensavam que Margaret e Reginald sabiam, por isso não haviam falado nada antes. A tribo que sabia da existência das aranhas era o povo Baka, que é um grupo étnico que habita florestas tropicais de Camarões e do Congo, e entre eles a aranha é chamada de Djiba Fofi, que quer dizer aranha não tão pequena. Margaret era uma mulher aventureira e uma experiente caçadora, mas não suportou a ideia de presenciar uma aranha tão grande. Eles foram embora no dia seguinte e não voltaram mais na região, mas contaram sua experiência para muitos caçadores que foram atrás desse terrível aracnídeo. No mesmo ano, em 1938, James Luxor, um experiente caçador, convidou seu amigo criptozoologista George Eberhard para ir com ele ao Congo à procura da aranha monstruosa. Motivados pelos relatos do casal Lloyd, eles se hospedaram na mesma aldeia do povo Baka, e o que as pessoas da tribo revelaram foi ainda mais assustador. De acordo com eles, essas aranhas sempre existiram ali. Elas viviam no subsolo ou dentro das cavernas. Era difícil de vê-las durante o dia, mas no período de chuva era mais fácil avistá-las andando pela mata no período diurno, pois normalmente elas só saíam à noite, faziam suas teias e retornavam apenas na noite seguinte para averiguar se haviam capturado alguma coisa para se alimentar.
A tribo os levou para ver algumas teias enormes, algumas de 2 metros de diâmetro. Foi quando Luxor disse: essas teias são tão grandes que parece ser para capturar humanos. A resposta do homem da tribo foi assustadora. Ele disse que já tinham muitos anos que sua tribo não se atrevia a caçar em dias de neblina ou em horários de pouca luz solar, pois além dos perigos eminentes de uma selva, eles perderam alguns jovens inexperientes que, ao entrar na selva, provavelmente ficaram presos nessas teias e foram levados pelas aranhas, pois os companheiros só encontraram teias arrebentadas e flechas no chão. Ao retornar para a tribo, Luxor e seu amigo conheceram algumas mulheres que tinham perdido seus companheiros e filhos exatamente dessa forma e ainda viviam o luto da sua perda. A tribo Baka ainda revelou que a maioria dessas aranhas tinha o corpo do tamanho de um cachorro ou um leopardo, com aproximadamente 2 metros de envergadura de patas, mas que as mais antigas chegavam a 5 metros de envergadura, e eram elas que devoravam animais de médio porte e humanos. Eles não conseguiram avistar nenhuma aranha, somente suas enormes teias deixadas pela mata. Mas em seu último dia de viagem, o chefe da tribo os chamou para ver um buraco deixado a alguns quilômetros dali. Uma tempestade tinha derrubado uma árvore e o buraco era exatamente embaixo do local que antes ficava a raiz. Continha ovos muito semelhantes ao de aranhas, porém enormes. Eram do tamanho de um punho fechado e eram amarelados. O chefe da tribo não deixou com que eles queimassem ou até levassem algum daqueles ovos consigo, pois segundo ele isso desencadearia a ira do monstro. Muitos anos se passaram e no ano de 2000, o famoso explorador americano William J. Gibbons estava viajando pelo Congo à procura da criatura mítica Mokele Mbembe. Ele não teve sucesso em sua busca, mas relatou que viu não só uma, mas várias aranhas chamadas de Diba-Fofi. Uma delas tinha pouco mais de 2 metros de envergadura e estava entrando em uma caverna no início da manhã. Ele não conseguiu registrá-la, pois foram avistadas rapidamente e inesperadamente, como pássaros que aparecem voando de repente. Nós encontramos um vídeo que você mesmo pode procurar aqui no YouTube, pois não podemos reproduzi-lo por mais de alguns segundos devido a direitos autorais. Nesse vídeo, aos 40 segundos, aparece uma estranha sombra entre as árvores e, de acordo com a descrição do mesmo, seria a aranha Diba-Fofi. Em um dos comentários desse mesmo vídeo, um homem relata que no final de 1980 ele participou de um trabalho missionário no Congo e que ele teria presenciado uma aranha enorme atravessando bem na sua frente. Ele ainda fala que parecia uma tarântula enorme do tamanho de um pitbull. Outro vídeo de uma aranha bem maior do que o normal viralizou no Twitter, como você pode ver. Mas não é só na África que relatos do avistamento de aranhas gigantes são feitos. Em 1948, os fiéis de uma pequena igreja evangélica localizada em Leesville, Louisiana, nos Estados Unidos, relataram que após o culto estavam reunidos na porta da capela conversando e todos avistaram uma aranha gigante de aproximadamente 3 metros de envergadura atravessando a estrada. Em 2008, um grupo de homens que faziam uma travessia perigosa em meio à floresta tropical da Venezuela relataram ter avistado uma aranha que tinha o corpo do tamanho de um cachorro de porte médio e uma envergadura com cerca de 2 metros ou mais. Em 2013, um homem estava pescando no rio Missouri, nos Estados Unidos, e relatou que teria visto uma aranha enorme e peluda à margem do rio, que tudo foi muito rápido, mas que ela aparentava ter cerca de pouco mais de 1 metro de envergadura. E em 2020, um funcionário do Departamento Ambiental do Missouri, Estados Unidos, fotografou uma teia de aranha com mais de 1 metro de diâmetro, durante uma caminhada de rotina em trilhas. A região era próxima do relato de 2013 feita pelo pescador. Me conta aqui nos comentários se você acredita ou não na aranha Diba-Fofi. Lembrando que a conhecida Golias comedora de pássaros é real e pode chegar a medir 30 centímetros de envergadura e é encontrada aqui, na nossa floresta amazônica. Deixe seu like, considere se inscrever e obrigado por assistir. Fui!